E aí, gremistas? Ganhamos então do Passo Fundo 1-0. Gol do Ramiro aí. Jogou um bolão aí pra mim, melhor em campo aí. E é isso aí, pessoal. É o primeiro jogo sem o Douglas e como fez falta. O Grêmio, o Bolanhos até tentou no início do jogo, né? Tentar fazer da 10 e vai saber também, mas não vejo característica. Agora, o que jogou o Bolanhos também, como tem qualidade. Então, assim, o Grêmio hoje, outro fator importante que a gente perde com o Douglas, e hoje eu vi isso, é o contra-ataque. Porque o Grêmio recuperava a bola e ia tocando até achar ele. No que achava ele dava um lançamento, ele achava alguém em posição que tu às vezes nem imaginava quando tu via sair o cara pifado. Ou abria a bola, abria o jogo muito inteligente. E hoje a gente realmente vê que aquilo que a gente dizia dele se cumpre, porque a gente sente falta. Ele não é um jogador rápido, mas ele, com toda a proteção que ele tinha, ele dava velocidade ao contra-ataque do Grêmio para os jogadores velozes do Grêmio. Por mais que errasse aquela mundaréu de gol, Pedro Rocha, Everton, próprio Luan chutando que nem uma moça, né? Então o Grêmio assim hoje começou com o Groi, com o Léo Moura, partidaço para mim. O Rafael, né, Thierry, o Jeromel, Marcelo Oliveira, mesma coisa. Jailson, muito mal. Maicon, muito bem. Bolanhos, Luan. Bolanhos, o Ramiro, o Everton e o Luan. Assim começou o Grêmio, tentando fazer o Bolanhos um 10. Até achei que o Ramiro. Invertendo às vezes até com o Luan. O Bolanhos invertendo com o Luan. Que é aquilo que eu digo, o Luan já teve essa experiência. Mas não dá. Eu vi um Grêmio até que me lembrou o Grêmio do Autuori. Cerca. Por mais que o Passo Fundo tenha marcado muito bem e recuado naquele ferrolho defensivo deles ali quando o Grêmio mantinha a bola e conseguiu fazer isso muito bem. Tentou da sua maneira e qualidade no contra-ataque e levou até um certo perigo. O Grêmio tentou encaixar o primeiro tempo inteiro com esse esquema. Tentou encaixar uma maneira de jogar assim, trocou muita bola. O Ramiro em todos os setores do campo, ele não é só polivalente em posições, ele joga em todos os setores do campo. Não compromete, pelo contrário, acrescenta o Ramiro. O Léo Moura, por mais que demorou um pouco para ir para a linha de fundo, assim, ele tentou fazer a do 10 muito, jogar pelo meio. Claro, ele se dá com a criança, né? No segundo tempo deu uma cansada, mas ainda assim apoiou. O Grêmio cruzou muita bola para a área por não conseguir a infiltração. E digo que antes, como eu disse antes, com o Douglas, o problema do Grêmio não era a falta do 9. Mas como ainda não se achou um cara para jogar do mesmo jeito que o Douglas, o Grêmio perde o contra-ataque. Perde o elemento surpresa do lançamento surpreendente. Do achar o cara escondido por trás da zaga. Hoje eu vi opções assim, que eu, por exemplo, no videogame faria, daria um triângulo, saca? e o Bolanhos não soube acionar o triângulo. Entendeu? Tocou para trás. Então, assim, agora o Bolanhos jogou muita bola. Então, assim, foi um jogo que aconteceu muitas coisas. Entendeu? O Bolanhos jogou. Vamos jogador a jogador. O Groi, firme no gol lá. Léo Moura, para mim, deu o acréscimo que o Leonardo ainda muito novo e a gente não tem tempo para esperar numa dessas. Né? Daqui a pouco entra no segundo tempo, entra num Grenal e aparece, mas precisava a jogada das laterais. Com o Douglas em campo. Precisava. O Grêmio joga muito pelo meio, só que o Douglas dava a velocidade do passe, o passe dele. Ele não é veloz, mas com a proteção que ele tinha, o passe dele era rápido. E pegava os gols, e a gurizada deixava a gurizada na cara do gol, aquele mundaréu de gol que a gente via.
Hoje, com a entrada do Léo Moura, a lateral jogou, até o Marcelo Oliveira, que é uma nulidade, jogando, apoiando, tentou no início do jogo ele jogar pelo meio. E por ali, pelo meio, uma vez, o Marcelo Oliveira foi quando se destacou. Não sei se você lembra que o Júnior era o lateral esquerdo. E o Oliveira entrou por ali e estava bem, mordedor. Uma dessas, né? E entra o Cortez. Uma dessas, o companheiro do Michael seja o Marcelo Oliveira. Mas aí é com o Renato. E entra o Cortez. E o que eu digo agora, com a falta do Douglas e os laterais funcionando, como você cruzou muita bola, agora você sugestiona um camisa 9. Perdendo esse elemento surpresa que era o Douglas, o nosso um camisa 10 clássico, do passe refinado, onde tipo o Zé Roberto, onde apertava o jogo, nem fosse para desafogar e não errava o passe, jogou muito bem o ano passado, melhor camisa 10 do ano passado. Então assim, com a ausência dele agora e as laterais jogando, muito cruzamento. Aí tá o Cebolinha, tá o Ramiro, que hoje deu uma de Jardel, de camisa 9, caralho. E fez o gol por baixo, um golaço, numa bola já clássica do Grêmio. Tocaram lá no Everton, no Cebolinha, ele já esmagado, apertado, sem ter pra... Vai tocar pro Bolanes, vai tocar pro Luan, que é uma boneca. Né? Depois eu vou falar do Luan. E vai ficar naquele toque ali e não tem o cara que pife, ou que pife o cara pra tocar pra alguém e fazer o gol. Muita bola, então assim, era uma jogada clássica, ficou espremido lá e tocou para a área. E aí, a meia altura deu pro Ramiro fazer, se sobressair sobre o zagueiro, né? E fazer meio de calcanha ali. Mas é o que eu digo, agora sugestiona o 9. E o Jael hoje entrou e eu vi assim, eu senti nele, tipo assim, querendo mostrar alguma coisa. E talvez no momento seja dele, pessoal. Eu sou crítico a ele, crítico. Uma das críticas ao Renato eu faço, é aquilo que eu digo. O Jael foi contratação, esse sim foi o Renato, claro. Depois deu outros palpites que o Renato deu e não veio, né? Sobrou o Jael, mas foi o Renato que indicou. Só eu vi ele bem afoito, mas em pouco tempo e querendo, parece assim, indignado com a situação que ele está. Muita chifre em cima do cara. E agora, na minha opinião, sugestiona um 9. Ou o que eu digo, o Grêmio continuar com esse esquema que entrou, que foi o primeiro tempo, foi até onde saiu o gol, né? Foi com esse esquema aí, que entrou jogando. E o time ir se encaixando, daqui a pouco começa a surgir as maneiras de jogar. Porque assim, ó, tem muita qualidade os jogadores do Grêmio, na minha opinião. O Michael, que até eu andei pensando em começar a querer criticar ele, não pude. O cara tá jogando desde que começou o ano, aí o Michael tá arrebentando. Eu ainda achei ele meio gordo, meio... Ele tem essa tendência, assim, na minha opinião, meio bunda grande nos treinamentos, assim, antes de começar assim, jogos, e até, não sei se pelos jogos treino, né? Eu achei ele meio pesadão, meio... Tá gastando a bola, inclusive ele tentou também fazer o 10. Chegando na frente, o Ramiro indo para um lado, meio recuando para ele chegar na frente, e tentou e desempenhou até assim, com mais noção para mim que o Bolanhos. Então, assim, provavelmente o Grêmio vai começar o próximo jogo com esse esquema que iniciou. Só que é o que eu digo, sugestiona um 9. E aí fomos para o segundo tempo, aonde aconteceram as substituições. Primeiro o Renato ele tirou 6 por meia dúzia. Né? Ele tirou o Everton e botou o Fernandinho, que rendeu muito bem por ali. E para quem não viu o jogo, é o que o Fernandinho sempre foi. Pelo lado esquerdo, com ímpeto e qualidade, e agudo, e entrando dentro da área, e criando lances, assim, muito bem, mais que o Everton. O Everton jogou o que ele é também, rápido, veloz, bom de drible, mas muito mal na finalização. Então, assim, o Everton terminou a cota dele, entrou o Fernandinho, que nem o Pedro Rocha no último jogo.
contra o Caxias. Terminou a cota dele, ele foi substituído. Errou aquele gol que o Ramiro lançou para ele. E entrou o Fernandinho, entrou muito bem. Depois, o Luan saiu, entrou o Jael. O Ramiro foi um pouco recuado e o Jael. E logo vem a substituição do Jailson, que entrou o Maxi Rodrigues. Aí sim o Grêmio jogou como se tivesse o Douglas. O Maxi com a 10, né? Fernandinho, Bolanhos e Ramiro, Fernandinho, Bolanhos, Jael e o na frente, né? O Ramiro e o Michael um pouco mais atrás e o Maxi no meio. Então ficou Groi, Léo Moura, o Thierry, o Jeromel, o Marcelo Oliveira. Michael, o Ramiro também subindo um pouco mais adiantado, até dando mais uma pressionada. Michael e Ramiro, né? O Maxi, né? O Bolanhos, o Fernandinho e o Jael lá dentro. E o Jael assim tentou. Teve poucas oportunidades. E o Léo Moura já meio cansado, não cruzaram tanta bola para a área. Talvez se o Jael tivesse no primeiro tempo onde teve um exagero de bolas cruzadas na área, talvez ele tivesse saído melhor. E outra, o que eu estou dizendo, sugestiona o 9 e é ele que tem. Mas ainda assim, eu digo que tem muita qualidade dos jogadores do Grêmio. Eu acredito que o próximo jogo vem esse mesmo esquema aí. Talvez com a entrada do Edilson, não sei. Né? Mas o Grêmio está tentando se achar, pessoal. O importante é que ganhou, que a gente viu que os jogadores do Grêmio têm qualidade, né? E estamos tentando achar o time. Só que eu digo, não vamos subestimar o Jael, cara. Outra coisa que eu queria dizer essa semana, se a direção do Grêmio não é a direção passiva da situação do que está acontecendo, né? Eu acredito que até quarta, quinta-feira, isso é palpite meu, vem alguém aí. E de preferência viesse o 9, então. O Jael ficar no banco dele, alguma coisa. Porque eu digo, agora com a saída do Douglas, os problemas do Grêmio realmente sugestionam o atacante. Para poder jogar com as laterais, não com as laterais que nem quando tinha o Douglas, que os laterais jogavam teoricamente mais para trás, na saída de bola, na triangulação do meio do campo para frente. Não, agora as laterais têm que infiltrar para apoiar, para cruzar, porque o Grêmio joga muito pelo meio e não tem a velocidade do passe do Douglas. Então agora realmente sugestiona um 9. Ou tenta-se se encaixando o time que foi esse time inicial aí. Agora o Bolanhos não é 10. Né? O que eu digo, joga em duas linhas um quadrado, né, acompanhando a bola e tabelando. E às vezes usando as laterais, principalmente a lateral direita, né? Que eu gostei muito do Léo Moura. E o que eu queria falar do Luan é o seguinte, que o Luan é bom jogador, o Luan tem toda essa habilidade, mas ele não é um jogador que chama a responsabilidade. Não, ele sofre com a marcação pesada. É uma boneca, né? E é um jogador que, se o time tá bem, ele até briga, mas ele é fraquinho, gente. Ele faz a sobrancelha, entendeu? Se o time tá bem, ele vai muito bem e obrigado. Agora, se o time tá se encaixando em coisas, não é ele que vai arrumar a casa. Não é. Levo mais fé até no Bolanhos, que hoje jogou bola. Então é isso, pessoal. Estamos tentando encaixar o time, temos qualidade. Eu queria dar um alerta aí ao departamento físico, que hoje o Luan, eu não sei a situação dele, do joelho aí, mas já tem Beto Silva, Douglas aí, as lesões aí, não sei se não começaram muito forte. Mas assim, tem qualidade o time, tem jogadores, vamos se achando aí. Né? Vamos se achando e esperança aí de que venha alguém ainda, né? Contratações aí, se mexa aí em direção. Mas foi boa a vitória, estamos se achando, estamos ajeitando a casa aí, temos qualidade no time. Já deu para ver as noções de variações de esquema que podemos tentar. E não vamos subestimar o Cruel aí, minha gente. Tá? É isso aí, dale Grêmio!